Boa tarde, estamos de volta com mais uma aula e hoje nós teremos o tema tipologia textual. Na aula passada nós falamos sobre gêneros textuais, hoje falaremos sobre tipologia textual. Esses dois assuntos são bem confundidos pelas pessoas, nós vamos tentar esclarecer. E eu volto a dizer, esse é só um primeiro momento para a gente lidar com esses assuntos. Depois, nós vamos ver mais gêneros separados, tipos separados, e aí nós vamos nos acostumar com esses nomes e nos acostumar e aprender a identificar essas modalidades textuais. A tipologia textual está relacionada com a forma, com a estrutura, conteúdo e forma, como um texto se apresenta. Eu vou detalhar daqui a pouco tudo isso. Ou seja, a tipologia textual representa as diferentes formas que um texto pode se apresentar, visando responder às diferentes intenções comunicativas. Ou seja, a estrutura, o conteúdo, a forma, a apresentação do texto é que vai determinar a tipologia dele, o tipo dele. Diferentes tipos de texto apresentam diferentes características. Claro, cada texto vai apresentar uma estrutura diferente. As construções frásicas, que são o quê? As frases que são construídas, que são elaboradas no texto, vão variar de acordo com o texto. Linguagem, se é formal, se é informal. O vocabulário, que palavras a gente usa naquele texto, quais as palavras escolhidas para aquele texto. Modo de interação com o leitor, sempre é o interlocutor, é aquele com quem a gente fala, com quem a gente conversa através da escrita. Então, a tipologia textual tem a ver com a forma, com a estrutura, conteúdo e como tudo isso se relaciona na situação de comunicação. Como tudo isso é apresentado na situação de comunicação. Para cada situação de comunicação, nós já falamos isso, tem uma intenção. O que é que eu quero, o que é que eu pretendo, qual a minha intenção, qual a minha vontade. Aí, eu terei tipos de textos adequados para essas situações. Existem 4 principais tipos de texto. Nós vamos tentar ver detalhadamente cada um deles. Nós temos a narração, a dissertação, a descrição e a injunção. Vamos falar separadamente sobre cada um deles. A narração é uma tipologia textual muito conhecida. Trata-se do ato de narrar. Narrar é o mesmo que contar, é você contar algo a alguém. Esse algo, essa narração, pode ser um fato real e pode ser um fato fictício. Eu posso narrar algo que realmente aconteceu ou eu posso narrar algo que eu criei, algo da minha imaginação. A gente tem os contos de fada, as histórias fictícias que encaixam também em narração. Trata-se do ato de narrar, contar uma história, que é contada por um narrador, ou seja, para que a narração aconteça, eu preciso ter alguém que narre, alguém que conte a história. Gira em torno de personagens, então, para que a narração aconteça, é necessário que nós encontremos no texto a presença de personagens. O que são personagens? São seres que fazem parte da narração. Eu não vou detalhar muito porque na nossa próxima aula nós vamos tratar só sobre narração, então não vou me detalhar muito nesse aspecto. Bom, nós temos também, além de narrador, personagens, o local em que a história acontece. Se eu conto algo, tem pessoas participando desse algo que eu contei, tem um local. Esse algo acontece em um local. E tem o tempo. Esse algo acontece em um determinado momento.
Em algum momento, em algum tempo, no presente, no passado, essa narração acontece. Nós só não podemos narrar no futuro, porque nós não temos noção do que vai acontecer, mesmo sendo a história fictícia, não existe essa narração futura. Ou a gente narra no presente, ou a gente narra no passado. A narração apresenta uma sequência lógica, claro, como todo texto. Ela tem começo, meio e ela vai ter um final. Tudo que começa, ele vai se desenvolver e vai ter um final. Eu trouxe aqui para vocês um cartaz onde eu coloquei várias tipologias, todas as tipologias que a gente vai trabalhar. Deixa eu dar uma visão geral para vocês dessas tipologias. E, como nós falamos de narração, nós vamos mostrar aqui o exemplo que eu trouxe de narração. Eu criei uma narração bem curtinha para vocês, só para a gente ter noção do que é uma narração. Então, aqui nós temos o texto Um Dia Feliz, que foi escrito por mim em setembro. Eu preparei, na verdade, eu selecionei todo esse material em setembro. Júlia acordou cedo. Seria o dia de fazer visita à sua tia. Ela tomou café, tomou banho e colocou um lindo vestido florido. Sua mãe fez uma maquiagem colorida para combinar. E então, as duas foram para a rodoviária, onde pegaram um ônibus para o interior, pois lá é o local em que a sua tia preferida mora, tia Ana. A viagem foi divertida. Havia muita coisa legal para ver na estrada. Ao chegar, Júlia não conseguia conter tanta emoção. Sua tia estava à sua espera no portão junto com suas duas primas, Clara e Yara. Foram muitos beijos, abraços e risos. Tia Ana havia preparado lanches deliciosos, bolos, geleias, sucos. As brincadeiras com as primas deixaram Júlia muito animada. Na hora de voltar para casa, a garota pensou, que dia feliz. Então, aqui nós temos o exemplo de uma narração, que tem o quê? Alguém contando uma história. Essa história aconteceu com a menina Júlia e sua mãe, né? O que aconteceu nessa história? Júlia foi passar um dia com a tia. Ela ficou ansiosa, ela se arrumou, se preparou e esse dia foi muito divertido para ela, desde a viagem, a estrada, tudo que ela viu, até o momento que ela chegou, encontrou as primas, se divertiu à vontade e teve um dia realmente muito feliz. Então, esse é um exemplo de uma narração. Essa narração conta a história de um dia feliz que Ana teve. Por que a narração, volta a dizer, tem narrador, tem quem conta a história, tem personagens, tem o tempo, né, já passou, foi uma coisa que aconteceu com Júlia, tem o ambiente, foi essa viagem até a casa, na verdade a história toda se passou na casa da tia de Júlia, então por isso que aqui nós temos uma narração, uma história contada. No caso, essa é uma história que não é real, é uma história fictícia, é uma história que eu criei só para ilustrar a aula de hoje. Seguindo falando sobre tipologia textual, nós vamos falar sobre a dissertação. A dissertação é muito usada no dia a dia. Trata-se de uma tipologia que tem o objetivo de expor, analisar e defender uma tese ou um ponto de vista sobre determinado assunto. Só é possível fazer uma dissertação quando se tem conhecimento sobre o assunto, pois é necessário que um ponto de vista sobre o assunto seja apresentado. Ou seja, a dissertação é bem diferente da narração. Na narração eu posso inventar, eu posso criar, eu posso colocar elementos, inúmeros elementos até que não são reais, eu posso colocar na narração. Na dissertação, não. A dissertação eu considero como o tipo mais difícil de texto. Na dissertação eu tenho que conhecer, eu não posso falar sobre algo que eu não conheço. Se eu peço para vocês falarem sobre o aniversário da escola ACM, e vocês nem sabem quando a escola foi fundada, vocês estão fazendo o seu primeiro ano na escola, e esse ano todo conturbado com essa doença maldita,
vocês não vão poder fazer a dissertação. A gente só disserta sobre o que conhece. Na dissertação não há invenção. Temos que expor, analisar e defender uma ideia, apresentar nossa opinião sobre essa ideia. E isso só se faz com muito conhecimento sobre o assunto. Então, para fazer boa dissertação, demora tempo. Demora muito tempo até que a gente pegue habilidade, adquira as habilidades e competências necessárias para dissertar. Vamos trabalhar a dissertação a vida toda. Vocês vão trabalhar a dissertação, começar agora, trabalhar até terminar o 3º ano na faculdade, vocês sempre vão ter que dissertar. Qual a forma, então, de aperfeiçoar, de aprender, de fazer boa dissertação? Ler. Não existe forma melhor de escrever do que ler e escrever, claro. Quanto mais eu leio, quanto mais eu escrevo, mais a minha habilidade se aperfeiçoa. Então, para dissertar, eu tenho que conhecer. Eu só posso dissertar sobre algo que eu conheço. E aí, vamos ver agora um exemplo de dissertação que eu trouxe para vocês. Aproveitando que estamos em novembro, mês em que comemoramos o Dia da Consciência Negra, por isso aqui eu coloquei Zumbi dos Palmares, Consciência Negra, eu trouxe uma dissertação que fala sobre o Dia da Consciência Negra. Eu achei bem oportuna essa dissertação para esse momento. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Então, só em 2011 que o dia 20 de novembro passou a ser considerado o Dia da Consciência Negra. A data faz referência à morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, ou seja, no 20 de novembro de 1695, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstruir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. A data da sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial, em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978. A elegeram a data. Quem foi eleita? A data. A figura de Zumbi como símbolo da luta. Elegeram a data e a figura de Zumbi como símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio, ou seja, 13 de maio, muitas pessoas diziam, por que não 13 de maio, já que foi a data da abolição da escravatura? E por que 20 de novembro? Porque Zumbi foi um grande representante, um grande defensor das causas abolicionistas, e então, em homenagem a ele, escolheram a data da morte dele para se comemorar o Dia da Consciência Negra. Então, aqui nós temos um exemplo de dissertação. E o que é que nós vemos aqui? Falar sobre por que o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, quem foi Zumbi, qual a importância dele, por que não o 13 de novembro. Quem falou esse texto aqui, esse texto não foi meu, tá aqui a referência, esse texto eu peguei na internet. Então, por que isso é uma dissertação? Porque nada que está escrito aqui foi inventado. Tudo aqui é fato real e vocês veem que é pautado, tem número de lei, tem data. Então, a pessoa que fez teve conhecimento, teve que ler, que estudar, que conhecer. Toda dissertação, ela tem essa estrutura. Ela tem que ter, vocês veem o alinhamento de parágrafo, os parágrafos, o recuo de parágrafo, e fatos reais.
pautados em leis, em datas, nada é inventado. Então, toda a dissertação ela é baseada em conhecimento. Se eu não sei quem foi Zumbi, se eu não sei o que é 20 de novembro, se eu não sei o que é 13 de maio, eu não vou falar sobre nada. Eu só posso dissertar sobre aquilo que eu conheço. Então, aqui foi um exemplo de dissertação. Agora, falaremos sobre outro tipo textual, que é a descrição. Descrição. Nesse tipo de texto, o autor se coloca como observador. Então, quem escreve, quem faz a dissertação, tem que observar bastante. E diz, com riqueza de detalhes, as características de algo, lugar, situação ou pessoa. Então, você pode fazer descrição de lugar, de local, de algo ou de pessoas. Ou seres também, não precisa só ser pessoa. Eu posso fazer a descrição de um cachorro. É um ser, não é uma pessoa. A descrição, ela tem que ser rica em detalhes. Na descrição, nós usamos muito adjetivos, né? Alto, baixo, gordo, magro. Usamos muita comparação também na descrição, semelhante a tal pessoa, semelhante a tal lugar, para que a pessoa crie na cabeça aquela imagem, aquela ideia. O objetivo da descrição é fazer com que a pessoa que não viu aquilo, ela crie na mente dela uma imagem, como se fosse um retrato daquilo que você está falando. A partir da descrição, é possível que o leitor crie em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. É isso que eu acabei de falar. A pessoa que lê uma descrição bem feita, ela vai criar na mente, ela pode nunca ter ido em determinado lugar, mas se você descreve o lugar, tinha cachoeiras enormes, tinha uma praia também, a praia era semelhante à praia de Madre de Deus. A pessoa nunca foi no lugar, mas conhece Madre de Deus, ela vai criar na mente dela mais ou menos a ideia do lugar. As árvores eram de tal forma, tinha árvore assim, eram frutíferas, não eram. Então, a pessoa vai criando imagem daquilo. É igual alguém, eu não conheço alguém, mas você vai me descrever, era alto, era baixo, usava tranças, o cabelo era preto, o cabelo era colorido, e você vai criando a imagem. Então, isso é descrição. Vamos ver o exemplo de descrição que eu trouxe para vocês. Como eu criei esse texto de Júlia, eu resolvi fazer a descrição de Júlia, para a gente não fugir muito do assunto. Claro, volto a dizer, o texto foi criado por mim, essa descrição também foi criada por mim, não é a descrição real, é a descrição de um personagem fictício. Então, agora nós estamos vendo a descrição. A descrição de Júlia, a personagem da nossa narração, que foi o primeiro tipo textual que a gente viu. Júlia é uma garota negra, de cabelos e olhos castanhos. Então, quem não conhece Júlia, já começa a criar uma imagem de como é Júlia. Ela tem 11 anos, seu cabelo é crespo, estilo black, empoderado. Ela usa óculos, é alta para a sua idade, nem gorda, nem magra. Gosta de roupas coloridas e ama maquiagem. Sempre está alegre e procura ver o lado bom das coisas. Então, vocês podem ver que a descrição, ela é curta, ela traz aspectos físicos, aspectos psicológicos, que a gente vai detalhar em aulas futuras sobre descrição física, descrição psicológica. A gente vai ter detalhamento dos gêneros, detalhamento dos tipos, tudo isso a gente vai ver com calma, são assuntos que vêm na sequência, ou no próximo ano, se for possível ainda esse ano, mas a gente vai detalhar tudo isso, então não se preocupem. É muita coisa para aprender, não se preocupem não, que tudo isso aqui é só uma visão geral, para a gente se aperfeiçoar, para a gente entender, saber que existe, e depois a gente vai detalhar. Então, essa é a descrição. Mostro todos os aspectos, as características de Júlia. Eu nunca vi Júlia, mas eu li a descrição, eu vou formar em minha cabeça a descrição de Júlia. Um detalhe, dentro da narração eu poderia ter essa descrição. Dentro do texto que fala, né, aqui, um dia feliz, eu poderia, quando eu falo Júlia acordou, eu poderia dizer essas características de Júlia. A descrição, ela pode aparecer dentro da narração. Não impede que dentro da narração haja descrição, não. Eles podem existir juntamente, certo? Então, esse foi um exemplo de
descrição. E o último tipo de texto que nós vamos falar é a injunção. Um nome estranho, né? Um nome diferente, que a gente não costuma ouvir, mas o que é isso? É tão simples, quando eu falar vocês vão... Eu acho que é o mais fácil de identificar. A injunção é o tipo de texto que apresenta comandos ou instruções, ou seja, quando a gente compra um aparelho que vem com aquele manual de instrução, aquilo é uma injunção. Quando a gente compra um remédio, que vem a bula do remédio, ensinando como tomar, qual a quantidade, o que acontecer se você tomar quantidade a mais, isso é uma injunção. Apresenta comandos ou instruções utilizando-se sempre da forma imperativa, ou seja, ela sempre é uma ordem. Tome 2 comprimidos ao dia. Ligue tal tomada, na tomada A, na tomada B. Depois encaixe o plugue vermelho no bocal vermelho. Então, sempre em ordem a injunção. Como exemplos temos, eu acabei de falar, bula de remédio, receita médica, né? Não vem dizendo quanto tomar 3 doses ao dia, depois do almoço, uma depois, antes do café, uma antes do almoço, uma antes do jantar. Receita culinária, que vem dizendo, né? 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa, misture tudo, leve ao forno por não sei quantos minutos. Então, isso é injunção também. Editais de concurso público, que vocês ainda não estão na idade de entender, mas é que vem dizendo todas as etapas, como proceder para fazer o concurso público, como proceder depois que for aprovado, o que é que tem que fazer, o que é que tem que apresentar. Então, esse seria injunção. Vamos ver o exemplo. Como exemplo de injunção, eu trouxe uma bula de remédio. Aqui tá mais complicado, eu tentei colocar maior, mas não tinha como, não ficava legal. Mas o que é que tem na bula? A gente sabe quais são as informações que geralmente vêm. A forma em que esse remédio pode se apresentar, cápsula, comprimido, líquido, de que é formado, que elementos compõem a composição, quais são os elementos que compõem esse remédio, ele tem o quê? E a quantidade, além do que tem, a quantidade de cada coisa que tem. As informações do paciente, como tomar, como não tomar, criança pode tomar, gestante pode tomar. Então, todas essas informações que tem na bula, quantas doses, de acordo com a instrução médica, você pode tomar sozinho, não precisa de orientação médica, enfim. A bula é um tipo de injunção. Então, aqui nós temos o exemplo de injunção. Eu não sei porque quando aproxima a imagem tem hora que fica estranha, eu não sei o que é isso, não. Mas, enfim. Essa foi nossa aula de hoje. Eu tenho só mais uma coisinha para falar com vocês. E volto a dizer, assistam o vídeo pelo menos 2 vezes antes de responder as atividades. Eu deixei essa semana uma atividade bem mais tranquilinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Assistam pelo menos 2 vezes, volto a repetir. Não é para sair marcando, correndo, não é concurso de quem marca mais rápido, mas é para verificar a sua atenção e a sua compreensão. Nós estamos fazendo tudo que a gente pode, tudo que nós podemos para ajudar vocês, para nos ajudar também. Não é fácil colar a casa toda com cartazes toda vez para dar aula e procurar um canto e procurar um horário de silêncio. É difícil a gente ter silêncio total, mas estamos todos lutando juntos. Então, a nossa videoaula de hoje foi sobre tipologia textual. Eu tenho só mais uma coisa para falar com vocês. Lembra que toda aula tem um tema que deve ser trabalhado por todos os professores? Nessa unidade, o nosso tema foi diversidade. Nessa unidade não, nesse mês de novembro, diversidade. Por quê? Nós tivemos o Dia da Consciência Negra, nós sabemos que existe muita situação de desrespeito, de preconceito, com relação a vários aspectos, tanto racial quanto físico. E aí eu trouxe uma imagem. Lembra que a gente já falou que texto não é só escrito? Existe o texto verbal, que é aquele que tem palavras, e existe o texto não verbal, que é aquele que não tem palavras. Hoje eu trouxe para vocês um texto não verbal. Eu trouxe só a imagem. E o que é que a gente observa nessa imagem?
é uma sala, né? Você vê crianças estudando, crianças com características bem diferentes. Nós temos uma pessoa na cadeira de rodas, temos o cabelo preto, nós temos outra pessoa com óculos, outra sem óculos, cabelo de franja, outra com 2 pupinhas, outro com óculos, cabelo loiro e outra com cabelos pretos. Então, eu quero que a gente hoje termine nossa aula refletindo sobre essas diferenças. Será que alguma dessas pessoas é melhor do que a outra? Será que quem não está na cadeira de rodas é melhor do que quem está? Será que quem usa óculos é pior do que quem não usa? Será que quem é negro é pior do que quem não é negro? Será que o loiro é melhor porque ele é loiro? Então, vou dar uns minutos para a gente refletir. A gente tem na nossa escola, na nossa rua, várias pessoas diferentes. O que eu quero que a gente reflita e que deixe bem claro: todos nós temos uma coisa que nos torna iguais. Somos seres humanos e merecemos respeito. Não importa sua classe social, a cor da sua pele, seu gênero, não importa se você é especial, não importa se você usa cadeira de rodas para se locomover, não importa se você não tem um braço, um dedo, uma perna, você é um ser humano como qualquer outro. Todos nós merecemos e devemos dar respeito. Isso se chama respeitar a diversidade. Então, eu termino a aula de hoje deixando essa imagem para que a gente reflita. Será que nós realmente respeitamos o diferente? Será que realmente valorizamos e sabemos tratar o diferente? Eu desejo a vocês uma boa tarde. Continuo dizendo, se cuidem, vai passar, tenham fé, acredite. Sempre que precisar sair, use máscara, só saia quando realmente for necessário. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Eu sei que é chato, mas eu estou em casa. Trabalhando todo dia, a gente tem alguma coisa para fazer. E se a gente se cuidar, passa mais rápido. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Eu também estou com saudade. Eu recebi uma mensagem de 2 alunos. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus permitir.